Bem, professores, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula, onde nós vamos começar a fazer o nosso robô andar, começar de fato a programar. A aula passada foi apenas um aperitivo que nós tivemos, é verdade? E hoje nós vamos começar a trabalhar realmente as nossas funções, coisas que nós vimos na aula passada, né? Por exemplo, com o abrir console e o escrever. E hoje vamos trabalhar algumas coisas já para fazer o nosso robô de fato andar, beleza? Então vamos lá? Olha só, nós estamos aqui na tela inicial, né? Vamos lá para a programação. Estamos aqui na nossa aula 3, então vamos abrir aqui um arquivo para a nossa aula 4, tá ok? Então, aula 4, deixe desse formato para que fique bem organizado e o passo a passo para quando vocês forem ensinar a equipe de vocês, né? Lembrando que a gente está se preparando para o BR virtual e o detalhe, agora iniciou 10 de março, abriu as inscrições já para a OBR presencial, ainda não abriu OBR virtual, tá ok? Para quem pretende fazer FIRA também, participar dessa competição, já estão abertas na maioria dos estados, preparando para o primeiro semestre, uma novidade, né? Normalmente o FIRA é no segundo semestre, esse ano vai ser, na maioria dos estados, no primeiro semestre, beleza? Então, bora lá. Olha só, aula 4 vai ser tirar o robô do lugar. Ele ainda não vai seguir linha, tirar o robô do lugar. Ele apenas vai sair do lugar, que são as aulas aí que você está começando a acostumar, né, com essa linguagem de programação. E aqui você vai ter o curso básico, isso aqui tudo dentro do nosso curso básico, tá certo? Beleza, então, vamos lá abrir um novo programa, novo. Como a gente anteriormente só falou o abrir console, não tem nada que a gente vai utilizar dali, ok? Então, olha só, a gente vai usar algumas funções, eu vou abrir aqui para a gente ver as funções que nós vamos utilizar, algumas delas, e uma delas é a seguinte: a gente pode tentar fazer o robô andar no início, mas quando ele inicia, normalmente ele vem com os motores travados. Então, eu tenho que olhar essa função de travar motor. Está aqui a minha função de travar motor. Observe o seguinte: a tarefa que trava ou destrava pelo booleano no segundo parâmetro a rotação livre do motor de nome informado pelo texto no primeiro parâmetro. Então, eu vou ter dois parâmetros. Ele fala o primeiro parâmetro, que é o nome do componente, ou seja, nome do motor. E o segundo componente, sim, é a minha variável, e essa é uma variável booleana. Fontenelle, o que é uma variável booleana? A variável booleana é aquela que pode ser verdadeira ou falsa. É diferente de uma outra variável numérica, por exemplo, quando você pega uma equação do segundo grau, ou do primeiro grau, você tem y e x como variáveis, e essas variáveis fazem parte dos reais ou dos complexos, no caso da equação do segundo grau. Aí você tem números em geral, tá certo? Pode ser números com vírgula ou sem vírgula, tá ok? E aí, para a gente, quando são números sem vírgula, a gente chama de inteiro. E aqui a gente também vai chamar essas variáveis de inteiro. Mas para a booleana é um caso específico. Ela vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Simplesmente isso, ok? Apenas eu vou julgar como verdadeiro ou falso. Beleza? Então, se eu quero aqui destravar o motor, o que eu vou ter que fazer? Ora, se o nome da minha função é travar motor e eu não vou executar isso, é porque o valor lógico dela vai ser o quê? Falso. Beleza, Fontenelle? Isso nós entendemos. Agora, como é que a gente faz para fazer esse cara aqui de fato estar lá, né? Bora aqui, ó. Bora pensar na nossa programação. Então, eu vou colocar travar motor, travar motor, travar motor, tá certo? Aí vou colocar um parênteses aqui e vou colocar a primeira variável, que é o nome do motor. Eu vou chamar aqui o motor dianteiro, motor direito, frente, tá certo? E vou chamar aqui de verdadeiro. Veja bem, se eu chamar de verdadeiro, porque eu estou realmente travando o motor.
Eu não quero travar o motor, eu quero destravar o motor. Então, eu tenho que pegar esse verdadeiro aqui e colocar o quê? Falso, beleza? Aí tem um problema. Se eu rodar desse jeito no meu programa, olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro na palavra travar. Por quê, Fontenelle? Porque, se a gente observar aqui, ó, o travar é com T maiúsculo junto e M maiúsculo. E eu fiz tudo errado aqui para você ver propositalmente, já perceber que esse tipo de erro é muito comum, mas você não pode cometer, senão vai ficar dando erro o tempo todo, tá certo? Beleza. Então, nós já fizemos o motor direito à frente. Porém, nós não temos só um motor, nós temos 4 motores. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou repetir ele 4 vezes, mais 3 vezes no caso, né? Então, e o legal aqui é que a gente coloca o linha embaixo de linha para ficar arrumadinho, tá certo? Só vamos arrumar, porque eu tenho o motor direito à frente, eu tenho o motor esquerdo à frente, eu tenho o motor direito da traseira, e eu tenho o motor esquerdo da traseira. E todos vão ser falsos, porque eu vou querer que esse motor ande, tá certo? Bem, vamos analisar outra função aqui que vai fazer com que ele vá andar, que é o meu motor, propriamente dito. Ah, Faustino, é o ângulo motor? Não, não é o ângulo motor. É o motor propriamente dito. Eu posso usar também força motor, mas aqui a gente vai usar simplesmente motor, tá certo? E aí você vai ter que observar que a tarefa que aplica uma força e velocidade do número informado pelo segundo parâmetro. Eu ainda não vou falar de tarefa, tá? Aqui falou de tarefa, mas ainda não vou falar disso, vou fazer de uma forma mais simples, depois a gente vai para o complexo, ok? Informado pelo segundo parâmetro. Então, eu vou ter o nome do motor e um valor desse motor, que vai ser a rotação que ele vai ter. Ou seja, vai transferir esse movimento do motor para o carro e tendo assim a minha velocidade. Então, a gente pode pensar, inclusive, que esse parâmetro que eu vou colocar, esse número, olha aqui, que ele coloca aqui, olha, é exatamente a minha velocidade. Informado pelo segundo parâmetro no motor, de nome informado pelo texto no primeiro parâmetro. Então, eu tenho 2 variáveis, se você quiser, você pode olhar aqui assim, ó, nome do meu componente e a velocidade. Ironicamente, ele coloca aqui o seguinte, menos 50, sendo que ele não admite valor negativo. O valor negativo seria um valor que seria para trás, tá certo? Dependendo do ângulo que você vê, vai ser anti-horário, mas eu prefiro não falar isso, porque depende do ângulo do observador, certo? Então, o que a gente pode dizer com certeza se ele é positivo, ele vai para frente. Mas, Fushnelli, você vai precisar de valores de velocidade negativas? Vai sim. Pelos tipos de curva que você pode fazer, de giro que você pode fazer para fazer essa curva. E aí você vai precisar de valor negativo. Mas como a gente vai fazer esse valor negativo se ele não pode ter valor negativo? Vamos chegar lá, tá certo? Tem um macete matemático que a gente faz para isso. Bem, então eu preciso pegar o meu motor e utilizar 2 variáveis para fazer ele ir para frente. Beleza, então. Eu coloquei os nomes, falei que os nomes dos motores, eu coloquei esse nome para vocês, não é obrigado a usá-lo dessa forma, mas eu gosto de usar dessa forma porque fica bem intuitivo, né? MDF, motor direita frente, MET, motor esquerda traseiro. Então, acho que fica bem legal. Agora aqui, ó, motor, são 2 variáveis, vai ser separada por uma vírgula, e a primeira delas vai ser o nome do meu motor, tá certo? Então, vou colocar aqui motor direita frente. E aqui não é falso ou verdadeiro, aqui é o valor que ele vai andar. Eu vou colocar 200, tá? A gente vai trabalhar com 200 na maior parte do tempo. E aqui esse cara eu vou copiar 4 vezes. E tem um detalhezinho aqui que eu não tinha colocado ainda, que é o seguinte: a gente não usa esse cara exatamente dessa forma, porque toda vez que aparecer para você um motor, ou uma variável, nesse caso, que a gente está denominando cada motor, ele tem que entrar entre aspas. Então, falta o motor esquerdo traseiro. Tá certo? Então, aqui, teoricamente, era até para ele andar, mas olha só o que vai acontecer. Ele vai dar erro, porque ele não reconhece o que é MDF. Aí ele não reconhece por 2 motivos. Primeiro, porque ele não está aqui entre aspas, que eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou ter que pegar aqui, olha, colocar todo mundo entre aspas.
tá certo? E aí, eu te pergunto, será que agora vai dar algum erro? O que você me diz? Vamos colocar rodar, então? Se você estiver acompanhando aí junto, você está vendo um erro aí já que eu deixei proposital, olha aí. A palavra motor, exatamente, a palavra motor está com M minúsculo, não pode, tem que ser M maiúsculo. As funções, né, elas vêm todas com letras inicialmente maiúsculas, e se vier com duas palavras, ela vem com a segunda palavra também maiúscula. Programa compilado com sucesso, então, teoricamente, a gente poderia dizer que o nosso robô iria andar. Então, bora lá, a nossa programação está pronta para ele andar, porém, quando apertar o play aqui, ele não vai andar. E a gente vai ver o porquê. Nesse caso andou. Andou porque ele já está configurado. Eu achei que não estivesse para vocês, né? Mas o que acontece? Eu vou ter que pegar novamente o original para que vocês possam ver que o de vocês aí vai estar dessa forma, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar aqui no Bruna e vai trocar o motor. Pronto. E aí eu vou sair daqui, olha, aula 2, eu mostrei para vocês como seleciona o Bruna, né? Só ali clicar. E agora sim, de novo, vou dar o play e olha só o que aconteceu. Apareceu problemas aí, tá certo? Porque ele diz aqui, olha, objeto não encontrado, MDF. Por que isso acontece? Isso acontece porque o meu robô, olha só, os motores do meu robô não tem nenhum chamado MDF, tem Prompt Left Motor, que é o motor da frente esquerdo, aqui, motor da frente direito, motor esquerdo, motor direito. Então, essa terminologia não pode ficar, tem que ficar a mesma que eu coloquei no meu motor. Stanley, quais foram que a gente colocou no motor? Foram essas quatro aqui, ó. Então, são essas quatro que tem que entrar lá no meu robô. Stanley, toda vez tem que fazer isso? Não, depois que você salva, não precisa mais ficar fazendo isso. E aí a gente vai ter a forma correta de salvar para você evitar de perder essa informação. Beleza? Então, vamos lá para a oficina do robô aqui, ó. Oficina do robô. Como eu sempre falo, é bom que você esteja vendo numa tela e fazendo a atividade em outra tela. Você ficar na mesma tela, você vai ter muito trabalho, vai dar muito trabalho mesmo. Aqui você pode fazer de duas formas para visualizar os motores, tá? Você pode usar o seu mouse, ok? Deixa eu acionar aqui o meu mouse, pronto. Ó, vou subir para, vou descer ele aqui. É chato, você vai demorar um pouquinho a se acostumar, tá certo? Ou você pode, deixa eu achar ele onde ele está. Ó, perdi. Eu vou sair e voltar, que é mais rápido do que eu tentar achar esse cara. Ou você pode fazer exatamente o que eu vou falar para você fazer aqui, ó, para olhar ele de trás. Aperta o C 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aperta o R e coloca setinho para baixo, não é para frente, é para baixo, tá? Olha ele aparecendo, ó. Você começar a apertar setinho para baixo, ele vai aparecer. Beleza? Bem, se você fez dessa forma que eu falei para você, vai estar aparecendo dessa forma. Essa é a parte de baixo do seu robô. Bem, só que a imagem que a gente está vendo aqui está um pouco pequena, né? A gente pode ampliar aqui se a gente chegar, apertar a setinha para cima e clicar o X aqui, ó, para poder visualizar melhor. O que eu tenho que fazer aqui, então? Nomear, ou melhor, renomear os motores. Bem, eu sempre visualizo esse robô como se estivesse vendo ele assim, ó, frontal, onde eu estou vendo sempre a parte superior dele, sempre agindo dessa forma. Como é que é se eu olhar a parte superior dele? Porque essa seria a frontal, certo? Ou frente direita, motor frente direita, motor frente, motor traseiro direito, ou motor direito traseiro, motor esquerdo traseiro e motor esquerdo da frente, tá certo? E nesse caso que a gente estava vendo lá, na área de design do motor do robô, eu estou vendo o carro assim, olha, essa parte de baixo do carro, tá certo? Onde a parte da frente dele é essa parte, mas eu estou olhando ele como se fosse de bico para baixo, tá certo? Mas sempre eu vou visualizá-lo pensando que eu estou olhando ele de cima, porque fica mais fácil eu visualizar o lado do componente que eu estou trabalhando e assim identificar qual o nome que eu coloquei para aquele componente, beleza? Então vamos lá voltar para o
robô. Então, aqui, ó, renomeei já aqui com motor direito frontal, motor direito traseiro. Vou colocar aqui motor esquerdo traseiro. Vou trocar nome, editado com sucesso. Aqui novamente, motor esquerdo frente. Trocar nome, editado com sucesso. Mesmo tendo aparecido aí motor editado com sucesso, eu vou verificar se realmente todos foram, porque se um não tiver, vai dar problema na hora que eu mandar o robô andar, e aí eu vou ter que voltar aqui e fazer, a procurar quem eu não fiz para poder fazer. Agora eu coloquei o quê? Robô salva localmente. Eu cliquei aqui nesse salvar robô. Só que isso não é suficiente, porque ele só está local. Então eu vou exportar também esse carro, esse robô. Esse robô eu vou chamar de Bruna, curso básico, aula, que aula é essa? 4. Então, eu vou salvar com esse nome. Pronto, fechou. Quando eu precisar desse robô, caso dê algum problema, eu vou lá e busco da aula 4. Fica bem mais fácil do que ficar renomeando esse cara toda vez que ele desaparece. Certo? Ah, poxa, ele pode desaparecer? Pode, ele me deu um recado aqui agorinha. Não esqueça de fazer backup em arquivo de tempos em tempos, porque ele, de vez em quando ele some. Tá certo? Então vamos lá. Ainda mais se eu clicar naquele Bruna, lá daquela tela de escolha de, de robôs lá, então, aí é fatal. Vamos aqui. Agora sim, nós apertar o R, dar uma afastada. Agora ele está pronto para quê? Poxa, ele vai seguir linha agora? Não, ele vai só ir reto, né? Então, a salva aqui é para ele sair do lugar, tá certo? Então, vamos lá. Olha aí. Está indo reto. Parece que segue linha, mas não está seguindo, vai passar reto, só está com a função. Ele vai dar um erro já já, porque ele saiu da linha. Então, fora da trilha, ele dá um erro, né, de prosseguimento aqui, porque não seguiu ali. Mas, enfim, o objetivo nosso era esse. Contudo, a gente já vai fazer uma outra coisa aqui, já preparando para as próximas aulas. Nós vimos lá que existe uma coisa chamada tarefa, e aí nós vamos pegar esse travar motor falso e tirar ele do miolo do meu programa. Porque o programa, efetivamente, ele começa aqui onde está início, tá certo? Aqui, antes desse início, vão ficar as variáveis, vão ficar o que a gente chama também de tarefas, tá certo? E essa tarefa é a destrava motor. Por que isso? Porque normalmente os motores vêm com os robôs aparecem, né, no nossa área de trabalho aqui, com os motores travados. E aí eu chamo essa função aqui, essa tarefa, destrava motor, dessa forma. Pronto, ao invés de eu ter 4 linhas aí, olha, no miolo da minha programação, eu tenho apenas uma linha, que é o destrava motor, que ele vai chamar. Eu observo que eu tenho que ter o mesmo nome escrito aqui, da forma que eu estou escrito aqui. Aqui é a mesma coisa, vou pegar aqui, olha, essa programação é para o meu robô ir para frente. Então, eu vou chamar aqui de tarefa, frente. Letra maiúscula, o nome da função. Isso aqui não precisa, só coloca isso aqui vai dar erro se eu deixar esse parênteses aqui. Isso aqui é só para o corpo da função. E aí eu vou colocar aqui, frente, né? Assim que eu chamei a minha tarefa, ok? E aí, vou apagar isso aqui. Quem já tentou mexer com outras programações, eu acho que percebe que essa linguagem é mais fácil, principalmente por ser em português, fica muito mais intuitivo, né? E aí deu um erro aqui, um erro de chaves. Aonde foi, Fusnelli? Eu tenho que abrir a minha tarefa, fechar a minha tarefa. Então tá aqui, ó. Eu não fechei minha tarefa aqui. Graças a Deus que nesse caso ele falou o erro na linha da linha certa, mas pode ter certeza, ele vai aparecer várias vezes aqui dizendo o erro é numa linha e não é nessa linha, tá certo? Esse tipo de erro de chaves aqui é muito comum ele jogar o erro na linha seguinte,
porque estava vazio. Então, é muito comum colocar no início ou no destrava motor, na 14 ou na 15. Então, quando ele dá um erro de chaves, por exemplo, eu olho logo para cima dele, de onde está indicando, para ver aonde está esse erro. Vamos lá, então, ver se ele compila, se tem algum erro ainda. Não tem mais nenhum erro. E aí, vamos reiniciar aqui, ó, e ver se ele vai rodar, e rodou, que é uma beleza, tá certo? Então, alcançamos aí o nosso objetivo, né? Como trabalhando aí a parte de deslocamento do robô e também já fazendo a primeira tarefa, beleza? Galerinha, fica com Deus e até a próxima. Fui!